Já estamos de volta com o Esporte RBA aqui na tela da RBA TV. E antes da gente falar de futebol, também a gente ainda vai falar de vôlei no programa de hoje. Eu tenho um recadinho esperto para você que precisa comprar o seu carro 0 km ou então trocar o seu veículo velho por um novo, um seminovo. Gente, é a última semana do Feirão da Independência lá em Tuporanga, no portal de entrada, no Arioldo Multimarcas. Não é isso, Arioldo? É isso aí, Guilherme. Estamos aí com essa feira de 7 de setembro. Estamos aí com mais de 100 carros, financiamentos com taxa ótima, abaixo da tabela. Você financia o carro total, além de financiar o carro total, você ganha transferência grátis. Vai pagar a primeira parcela para 30 dias, você sai daqui com o carro rodando, não paga nada e ainda sai com dinheiro no bolso. 6 meses de garantia que as lojas não dão, nós temos aqui dando. E aqui a gente trabalha sábado e domingo, não fecha por almoço. Pode vir aí com a gente, que a gente vai fazer ótimo negócio. Eu, Arioldo, garanto que o melhor negócio está aqui. O melhor negócio está lá no Arioldo Multimarcas, realmente, ó. Dia 30 de setembro vai terminar o feirão, então corre lá, não custa nada, faz um orçamento sem compromisso, dá uma conferida nos veículos que o Arioldo tem por lá, com certeza você vai sair de carro novo no Arioldo Multimarcas, na entradinha de Tuporanga, ali no portal à direita. Agora sim, hora da gente falar um pouquinho de futebol. Eu recebo nesta noite aqui no programa Esporte RBA, muito prazer, eu recebo Nilo Borgonovo, um dos dirigentes da equipe de vôlei aqui de Rio do Sul. Nilo, muito boa noite, prazer te receber aqui no programa. E também o Paulão, nosso comentarista. O Paulão já é conhecido aí como nosso comentarista aqui do programa. Na verdade, eu vou aproveitar a presença do Nilo hoje, né, Nilo? Porque o Nilo veio mais para falar de vôlei. Mas eu vou aproveitar a presença dele, que entende muito de futebol, que eu sei, acompanha todas as rodadas, né, Paulão? O time dele não diz isso, pernas, não diz isso. Né? A escolha do time não diz isso. É botafoguense, o Nilo Borgonovo. É líder. É líder, mas é Série B, né? É líder. Não é bem, mas... E aí ele vai comentar também um pouquinho de futebol com a gente, aí vai estar participando desse bate-papo. Antes de mais nada, a gente quer falar, claro, dos jogos da Copa do Brasil, mas nós temos uma situação regional que aconteceu nesse fim de semana que vale, inclusive, a gente repercutir aqui no programa. O jogo entre FMD de Rio do Sul e Cruzeiro pela Liga Rio Sulense de Futebol Amador, ele acabou no intervalo. Por uma Domingo às 3 horas, né? Acabou ali por uma questão de falta de policiamento, não tinha policiais suficientes. A polícia até fez o policiamento no primeiro tempo, mas tiveram que atender uma ocorrência. E aí o jogo não prosseguiu, foi uma decisão do árbitro. O regulamento diz que o árbitro é soberano nesse quesito. E nós estávamos na expectativa de se vai sair punição, não vai sair punição, como é que vai ficar isso? Na opinião de vocês já viram isso acontecer alguma vez? Nilo, você que acompanha o futebol amador, o nosso futebol regional há tantos anos. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Na minha opinião, eu fiquei sabendo dessa situação somente ontem de manhã. Não tinha acompanhado o episódio. Mas pelo que me informaram, as pessoas que estiveram lá, é que houve uma segurança contratada e que faltava a identificação, o crachá, não sei do que é isso. Ao meu ver, eu acho que se tem um policiamento, tem os seguranças ali, só faltava uma identificação, talvez, da empresa que não mandou naquele momento, eu não vejo por que não terminar o jogo. Eu acho que faltou um pouquinho de paciência, de tolerância. Talvez de bom senso, né, seu Nilo? Mas a pergunta é a seguinte, é obrigado a ser policiamento, a PM mesmo, ou só tem que ser a segurança? Na verdade, o regulamento diz o quê? O regulamento time da casa tem que dar segurança para o time ou tem que botar alguém da PM por ser um ente, alguma coisa, ou tem que ser só a segurança? Se for isso... O regulamento deixa bem claro que a parte da segurança é responsabilidade do time mandante. E o seguinte, se a quantidade de pessoas que vão cobrir a segurança do evento, se forem policiais militares, podem ser 2 pessoas, ou seja, 2 policiais militares, está ok, segurança... Está tudo certo. Tudo certo. Se for aquele segurança treinado, não privado, é um policial privado, que não é um policial militar, aí o número sobe para 4. E há a exigência da apresentação da carteirinha também. Né? E o que houve é o seguinte, Rio do Sul parece que tinha 5 seguranças privadas, trabalhando mas só 2 tinham a carteirinha. Mas estavam uniformizados, estavam lá. Eu acho que faltou um pouco de talvez, não sei como é que estava o clima do jogo, né? Não sei se estava muito... Eu só escutei pela Mirador o primeiro tempo. O doutor Emílio estava comentando. Mas, eu não sei... Na rádio a gente não notou um jogo, um clima atípico, né?
Mas regras são regras, se essa é a regra, teria que ter. E perguntou se isso acontece muito, né, Reginaldo? Infelizmente, né, Paulo? Várzea é isso, né, amigo? Várzea é isso aí, não é o nosso profissional já é ruim. Tu imagina como é que é a Várzea. Então, tu imagina a Várzea em Rio do Sul. Como é que é, né? Com todo o respeito à nossa cidade, por favor, mas tu imagina. E com relação à punição, que era a grande expectativa, eu tenho aqui uma informação em primeira mão aqui para passar para o telespectador da RBA TV, vinda do Inácio Nardelli, que é um dos representantes da Liga Rio-Sulense de Futebol Amador. Ele é o presidente, né? O Inácio, não é? Ele é o secretário. O presidente é o Osmar, né? Perfeito. Ele diz o seguinte, recebo como secretário agora mesmo o parecer da Procuradoria da Comissão Disciplinar, onde opina pela perda de pontos em favor do visitante. Como o visitante vencia por 2-0, opina para que se mantenha o resultado da partida. Não há no regulamento previsão sobre a falta de policiamento ou segurança e artigos 203 e 205 do CBJD que mande que o mandante perca pontos a favor do adversário, na forma do regulamento. Também não cabe WO. E também não cabe cobrar o cheque dado em calção, que eles dão um cheque de R$1.000 de calção. Se não tem o jogo, exatamente, se não tem o jogo, o time paga, mas isso é outra coisa, diferente. Resumindo. Não tem punição. Não tem punição. O time de Rio do Sul perde 2-0, vai jogar a volta agora. O time de Rio do Sul perdeu por 2-0, fica esse resultado mantido. Se Rio do Sul estivesse vencendo, aí sim apenas seria... Aí teria que ver alguma outra maneira. Trocaria aí, de repente, o resultado. Eu acho prudente a decisão. Prudente a decisão, Nilo? Acho que sim. Acho que é essa. Eu já tenho uma visão um pouco diferente, né? Me permita discordar, Nilo. Independentemente de que time que cometeu o erro, se foi a FMD de Rio do Sul, poderia ter sido qualquer outro time. Eu tenho certeza que não houve má fé no caso, não é essa a questão. Acontece que a partir do momento que você não pune com certa rigorosidade, você abre o precedente para que outras equipes se beneficiem. A gente espera jamais, né, que isso aconteça, mas você abre o precedente para que outras equipes em determinada situação... seja uma interpretação de regulamento que não foi observado somente a identificação do segurança, eu acho que isso não pode abrir um precedente para um próximo. Acho que não, acho que é só seguir o regulamento. A gente está falando tanto que a Várzea é tão ruim, né? Pois então cada coisinha que vai deixando passar, ela vai piorando. Exato. Vai piorando. Daí daqui a pouco lá em Taió vai ter só um policial, vamos deixar passar também. Daqui a pouco não vai ter não sei o que, não vão deixar passar também. E o jogo vai ficando cada vez pior. Eu vou dar uma hipótese, lógico, é somente uma suposição para que eu consiga ilustrar aqui a minha opinião. Suponhamos que no jogo de volta, entre FMD de Rio do Sul e Cruzeiro, o Cruzeiro esteja perdendo por 1-0. Venceu fora de casa por 2-0, mas suponhamos que esteja perdendo por 1-0. Esse resultado ainda dá classificação para o Cruzeiro, correto? Só que o Cruzeiro está tomando uma pressão no primeiro tempo, FMD está ali correndo risco de empatar o jogo. O Cruzeiro tem 2 policiais fazendo o policiamento do jogo. Chega no intervalo, vem lá uma ocorrência para o policial. O policial vai embora, o jogo termina 1-0 para Rio do Sul. Cruzeiro avança. Pode ser. Mas daí acho que aí seria aquele caso que eu falei, né? Eu teria que se achar uma outra solução nesse caso, né? Não pode se... A partir do momento que o time sabe que vai haver uma punição, seja ela financeira, por exemplo, a má-fé já vai ficar de lado, porque vai pesar no bolso. Então, a minha opinião, independentemente do time que cometeu a falha, tudo bem, é que houvesse uma certa... Mas então talvez a própria arbitragem, ou o delegado do jogo, talvez ele não tivesse a responsabilidade de averiguar se os seguranças tinham credencial ou não? Mas pelo que o Reginaldo falou, foi o que ele fez. Ele foi lá, olhou, os seguranças não estavam, né, devidamente credenciados, acaba o jogo. Não, mas antes da partida. Não, mas antes da partida estava valendo que os policiais estavam lá. No meio tempo eles tiveram que sair. Na verdade, o jogo já começou com 30 minutos de atraso, justamente porque o árbitro e também o delegado da partida observaram que os seguranças privados não tinham as credenciais e com isso falaram ou chama a polícia ou não começa o jogo. Bom, se foi comunicado anteriormente que eles não poderiam trabalhar sem a credencial, ali e o regulamento é específico, o regulamento é muito claro, ele diz que o profissional da segurança precisa ter a credencial, então foi uma negligência realmente do time mandante. E uma coisa, né, Reginaldo? E uma coisa, é ajudar quem está certo, né? Daí o time lá de Itaió faz tudo certinho, daí tudo bem, daí não acontece nada. O Rio do Sul demorou meia hora para começar o jogo. Isso não pode acontecer nem na várzea, nem no futebol entre amigos, nem no shopping. Então, 6 horas nós vamos tomar um chopp. 6 horas a gente vai tomar um chopp. É a questão da regra, a regra é regra, né? Pô, então na próxima, vamos começar a hora que a gente quiser. Daí um chega 1h30, outro chega às 7 horas, outro não vai. Daí assim, daí vai virar uma várzea pior ainda. E aí o torcedor que chegou na hora também é prejudicado. Daí tinha imprensa, o time adversário. Tinha imprensa que estava lá querendo narrar, tinha gente querendo escutar.
Entende? Perfeito. Isso é pior para todo mundo. É por isso que se chama várzea, né? Por isso que cada vez vai ficando pior. Bom, esse assunto ele rende muito pano para manga, é muito legal realmente. É uma situação regional e precisa ser discutida independentemente de quais são os envolvidos. Não, independente, isso aí a gente não é porque se fosse em qualquer outro time a gente falaria a mesma coisa, não tem nenhum problema, né? Porque com o Rio do Sul, Perfeito. até porque a gente conhece alguns que jogam Perfeito. tudo, a gente conhece alguém, essas pessoas que estão envolvidas, a gente sabe da lisura dessas pessoas, mas a gente quer que cresça, né? E para crescer tem que organizar. É assim. E afirmamos mais uma vez, com certeza absoluta, não houve má fé. O que houve foi negligência, houve uma falha, um erro. Né? E erros são passíveis de punição também. Exato. É isso. Concordo, acho que se foi comunicado antes da partida, sem discussão.